Olá, crianças, tudo bem? Bom dia! Hoje, quarta-feira, último dia do último dia do mês de setembro, né? Dia 30 de setembro, mês 9 de 2020. E amanhã, então, se hoje é quarta, amanhã quinta, então amanhã nós iniciamos o mês de outubro, que é marcado pelo número 10, né? Muito bem. Bom, então dando continuidade às nossas aulas de língua portuguesa, segunda e terça-feira nós vimos o gênero textual anúncio, não é? O anúncio publicitário, que são as propagandas, os anúncios de conscientização, que são as campanhas, né? Nós vimos a campanha de vacina na tarefa, e hoje nós vamos mudar um pouquinho mais o gênero textual. Nós vamos estudar hoje a receita, tá? Vocês já conhecem esse gênero, já viram, né? Em outras oportunidades a Pro já mostrou, mas a gente vai rever um pouco mais, tá bem? Bom, então o que é que nós vamos fazer com as receitas? Nós vamos ler, por isso que eu coloquei aqui leitura e interpretação. Então, nós vamos ler e entender as receitas, tá bem? Bom, então, peguem o nosso material lá, o ler. Está na atividade que nós vamos ver hoje, está na sequência do que nós já estamos estudando. Então, está na página 158 do nosso material, tá bom? E antes da gente iniciar, eu quero parabenizar a vocês que fizeram uma excelente tarefa com os anúncios dos lanches, das pizzas. Ficou uma belezinha e todos vocês estão de parabéns, viu? Bom, então vamos à nossa aula de hoje, né? Então, nós temos na página 158 uma receita, e a receita, ela é sobre o quê? Então, toda receita tem um título. E aonde se localiza o título na receita? No alto da receita, né? Então, esta receita, ela fala sobre o quê? Ela é sobre o quê? Receita de soro caseiro, né? Então, quem nunca tomou um soro caseiro, né? Vocês sabem como que é feito o soro caseiro? Então, um copo d'água, que a gente coloca lá? Sal e açúcar, né? E a gente toma esse soro em que ocasiões? Sempre que a gente tem o que? Uma diarreia, né? A mãe faz lá o sorinho, porque quando nós estamos dessa maneira, o corpo se desidrata, perde água. Então, para repor, né? Porque nós precisamos, né, ficar hidratados, porque afinal de contas a maior parte do nosso corpo é formada por água, né? A gente precisa de água. Então, a mãe faz o sorinho e aí nós vamos nos hidratando, tomando esse soro durante o dia, não é isso? Bom, e olha o que eu trouxe aqui para lembrar a nossa aula de hoje. Vocês conhecem essa colher diferente aqui? Essa colher diferente, a gente chama ela de colher dosadora, né? Por que colher dosadora? Porque ela tem a dosagem, ela já tem a quantidade certinha de sal e açúcar que nós temos que colocar no copo com água, tá? Então, essa parte maior aqui, está escrito, mas vocês não vai dar para ler, mas está escrito 2 medidas rasas de açúcar. Então, a maior quantidade do soro, a gente coloca açúcar, né? Aí, essa pequenininha aqui, tá escrito 1 medida rasa de sal, tá? Aí, vai pôr uma rasinha, né? O que é a colher, a medida rasa? Você não pode encher assim, ficar uma montanha, não pode, né? É rasinha, só até aqui, até a bordinha que pode pôr, né? Tanto de sal quanto de açúcar. E coloquem e aqui no meio tá escrito em um copo cheio de água,
tá? Então, essa colher aqui é a colher dosadora do soro, ela é padrão, né? O que é padrão? Ela é igual, ela é uma colher que foi feita, nós vamos ver no nosso texto, quem é que inventou essa colher aqui, certo? Foi no posto de saúde que a Pro conseguiu essa colherzinha aqui, ó. E aqui atrás tem aqui, ó, algumas indicações: CNBB, Pastoral da Criança e Ministério da Criança, né? Olha que interessante. Então, essa colher aqui é para fazer soro para quem, né? Todo mundo pode tomar o soro, mas foi feita uma campanha, né? E por quem? Pela CNBB, Pastoral da Criança e o Ministério da Criança, para ajudar as crianças que em condições mais vulneráveis, né? Precisavam se hidratar. Então, foi inventada também a colherzinha, né? Para ter a medida correta para ajudar essas crianças, né? No sorinho, para elas tomarem o sorinho e se hidratarem, tá bom? Então, essa é a colherzinha padrão, e depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre ela. Porque tem a ver com o nosso assunto de hoje, que é o soro caseiro, né? Então, vamos lá. Antes da gente começar, uma receita, qual que é a estrutura da receita? Para que serve uma receita, né? Então, a receita, a gente não usa ela a todo tempo e a todo momento. E também a gente não vê em qualquer lugar a receita, não é isso? Então, você usa a receita para um objetivo, para uma finalidade. Então, você usa uma receita quando? Quando você quer aprender a fazer alguma coisa e não sabe. Então, você quer fazer um bolo, você vai lá e olha a receita. Tem gente que já tem a receita na cabeça, né? Já, de tanto que faz, já memorizou. Mas quando você não sabe, né? Então, eu quero fazer aquele bolo recheado. Aí você vai olhando passo a passo lá e a receita vai te ensinando. Também nós temos, não só na receita, né? Essa finalidade, mas quando você ganha algum jogo, algum brinquedo que você precisa montar e não sabe, você olha onde? Lá em como montar, né? Como fazer. Então, esse texto também acaba tendo a mesma finalidade da receita, de instruir, de ensinar a fazer, tá? Então, essa é a finalidade da receita, ensinar a fazer. Assim como o outro tipo de texto que eu disse, que são os de montagem, né? Os textos que vêm nos jogos, em brinquedos, que nos ajudam a montar alguma coisa. Bom, então essa é a finalidade da receita. E como que ela se estrutura, a receita? As receitas se estruturam em duas partes, né? Os ingredientes, que vem em forma de lista, um ingrediente embaixo do outro. E depois tem o segundo momento da receita, a segunda parte, que é o modo de fazer, né? Ou modo de preparo, que vai te ensinar exatamente como combinar ali os ingredientes, não é isso? Então, vocês já têm bastante conhecimento, bastante familiaridade com esse tipo de texto, porque a mãe, né? A mãe em casa sempre tá fazendo alguma coisa ou outra, precisa da receita e assim vai. E onde a gente encontra esse tipo de texto, né? Em qualquer lugar, em livro de histórias a gente encontra? Não, nós encontramos nos livros voltados para a cozinha, né? Para preparos de alimentos, livros de receitas mesmo, ou num site voltado para comida, né? E já é na internet, né? Então vamos lá para nossa leitura aqui da nossa receita. Receita de soro caseiro. Então, olha que interessante, não vem escrito ingredientes, mas está escrito: você vai precisar de.
Então, para eu fazer a receita, do que é que eu preciso? Que são os ingredientes, né? 1 copo, 200 ml. Vejam que essa marcaçãozinha aqui, ó, ela nos indica, ó, ela é uma unidade de medida de capacidade, né? Quando a gente mede os líquidos. Então, a gente tem o ml, o L, que é litro, né? Então, ml de mililitro. Então, 200 ml de água filtrada. Olha o líquido aqui, ó, de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada, né? Então, uma água pura, né? Então, como é que ela pode ficar pura? Ela do filtro, né? Você pode fervê-la também ou comprá-la, né? Ó, já engarrafada, porque ela já vem limpinha. 1 colher dosadora, que é aquela azulzinha que a Pro mostrou no início da aula. Sal, açúcar, certo? Aqui, ó, o como fazer, que seria o modo de preparo, que é a segunda parte da receita. Em 1 copo, adicione 200 ml de água filtrada, fervida ou mineral engarrafada. Utilizando a colher dosadora padrão, adicione sal no lado menor e junte a água. No lado maior da colher, coloque açúcar e em seguida acrescente a mistura. Coloque mais uma medida de açúcar e junte ao copo de água. Misture bem e beba vários goles durante o dia. Então, aqui nós encerramos a receita. Só que vejam que abaixo tem um OBS, né? O que significa? É uma observação, é um algo a mais que está dizendo aqui para nós fazermos. Vamos ver o que é, tá? A colher dosadora padrão é da Unicef, né? É um órgão não é nacional, né? É universal, vamos dizer assim, mundial, né? E é fornecido em postos de saúde gratuitamente. Então, como que a Pro falou, como eu adquiri, né? Então, a Unicef, ela é esse órgão mundial, né? Que uma vertente dele desse órgão aí são as crianças, né? Então, por isso que lá na colherzinha a gente vê referências sobre a criança, tá? As crianças mais vulneráveis que precisam de mais atenção, né? Na questão da saúde, e aí por isso que foi feita esta campanha, né, para a hidratação mesmo, né? Muitas crianças morrem, né, desidratadas, né, e por diversas outras questões, mas a desidratação é uma das causas e por isso então uma campanha muito forte foi feita até que surgiu essa colherzinha para ajudar, né, as mães, as comunidades, né, a fazer o sorinho corretamente para hidratar as crianças, certo? Bom, a Pro vai encerrar esse vídeo aqui porque vai se alongar demais e no próximo a gente continua a aula.